Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos ao Porto Negócios essa noite. Hoje estou com Danilo Abondanza, CEO da Modal GR, e Márcio Azevedo, CEO da Texcan. E o nosso tema de hoje é segurança portuária e quais são as ferramentas e instrumentos que a gente tem para administrar esse assunto. Senhores, boa noite, sejam bem-vindos ao Porto Negócios. Muito obrigado pelo convite, Tete, estar aqui com o Márcio, parceiro. Espero fazer um bom programa. Legal. Boa noite, Tércio. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar de novo aqui. Que bom. Vamos conversar. Bom, a gente tem um assunto super importante que é a segurança portuária, né? O tema do ISPS Code, né, que todo mundo conhece no meio portuário, o controle de acesso aos terminais, teve origem lá no 11 de setembro, né, com o ataque às Torres Gêmeas, e de lá para cá, os Estados Unidos criou uma série de parâmetros, né, e exigências para que ocorresse trocas comerciais entre os terminais de outros países e os terminais americanos, né? No passado, era uma exigência só americana e praticamente hoje o código das aduanas internacionais abarcaram esse tema e praticamente universalizou o Código de Segurança Portuário. Obviamente, alguns países levam isso mais a sério e com controles mais rígidos, inclusive com comissões que fazem o regimento desses controles, e outros nem tanto, né? No Brasil, isso já virou patente. A Receita Federal e a Polícia Federal lideram nas Sesportos esse check-up, né, dentro dos portos. E os senhores, tanto pela Texcan, né, com hardware e equipamentos que atendem os terminais, como a camada de software para controlar esses acessos e a inteligência por trás disso, são essenciais para esse mercado portuário. Queria, começando pelo Danilo, como é que vocês estão enxergando esse mercado hoje, a evolução tecnológica, e o que vocês enxergam que hoje precisa mudar no mindset dos terminais, né, dos supervisores de segurança dos terminais? Tecnologia nesse mercado, como eu sempre digo, ele sempre foi muito atrasado. Ele vem crescendo hoje, né, uma velocidade alta, até, mas ainda continua tendo ainda diversos obstáculos, né, em alguns pontos, principalmente quando a gente fala em segurança. Porque quando você fala em segurança, a gente nunca compra equipamentos ou compra soluções pensando na segurança, mas pensando numa alta tecnologia. E a alta tecnologia, às vezes, não é a que funciona e nem a que está preparada e tem a maturidade do processo para que se aporte aquela tecnologia inteligente. Então, você tem meios onde você precisa melhorar o processo de segurança da empresa, entender o que precisa e aplicar a melhor solução. Então, seja o equipamento, seja software, seja o que for necessário. Hoje, uma área como segurança patrimonial, que é de extrema importância para atendimento, principalmente a ISPS Code ou diversos outros, contrabando, tráfico, ela não traz um grau de grande importância dentro dos terminais como outras áreas, não que não traga essa importância. E isso faz com que soluções de controle de acesso sejam apenas cadastrais e equipamentos que são de segurança, que não têm alta tecnologia, como catracas, cancelas, elas sejam de baixa tecnologia e algo que seja mais commodity. Se você conseguir trabalhar uma solução que você tem o hardware e o software integrado, trazendo uma gestão, isso se torna a base para qualquer operação logística e ainda trabalha uma excelente segurança
patrimonial e de todo o recinto que você controla. Pensando no hardware, Márcio, como é que o mercado tem se atualizado em termos de tecnologia e o que a gente pode esperar hoje de entrega, né? A gente sabe que para quem é leigo no assunto de segurança portuária, a gente vem acompanhando aí os iPhones, né? Agora já está no 16, com alto índice de resolução. Os equipamentos que atendem o mercado portuário também seguem essa evolução tecnológica? Sim, sim. Seguem, como você falou, no ISPS antes era o controle do cara crachá, né? Então a gente literalmente tinha um crachá que tinha uma foto, encostava, tinha as informações, você tinha algum nível de controle biométrico e entrava nos terminais. Hoje em dia, o Covid, se teve alguma coisa boa que o Covid fez, foi agilizar o reconhecimento facial. Né? Então a gente já vinha na linha do reconhecimento facial, mas com evitar o contato, o reconhecimento facial ele foi muito mais demandado. Então os equipamentos de segurança, eles evoluíram muito. Então hoje, antes a gente tinha o cara crachá, hoje a gente já sai, a gente não precisa mais ter o crachá, a gente pode só ter a cara, a face, né? E evoluímos, então hoje você tem reconhecimento facial, você tem reconhecimento de íris, você tem reconhecimento biométrico, mas todos numa velocidade muito maior, numa acuracidade muito maior. O Covid fez com que os reconhecimentos faciais trabalhassem com metade da face só. Então você tinha uma parte da face que estava coberta por máscara. Sim. E você tinham menos pontos para reconhecer. Então evoluímos bastante nos últimos anos. Hoje, reconhecimento facial é uma prática comum do mercado. Existem outros reconhecimentos muito mais seguros do que o reconhecimento facial. A gente vê bancos, vê muita coisa trabalhando com isso, né? E a gente tem algumas evoluções ainda aí por vir. E aí, pensando, hoje você tem uma tecnologia disponível para controle de acesso, você tem software adequado para isso. Na visão de vocês, o que mais o sistema pode oferecer para um terminal, além de pensar só no security estrito sensu, né? Na questão da segurança patrimonial, no surveillance, né? No controle de fronteira. Pensando no lado operacional, como é que um gerente de operações pode beber dessa mesma fonte que um gerente de segurança portuária? Como disse o Danilo, né, a gente, se ficar travado só nos equipamentos, na catraca, vamos chamar nos equipamentos burros de controle facial, que só controlam a entrada e a saída das pessoas, a gente só sabe que aquela pessoa está dentro ou fora do local, né? Hoje a gente consegue evoluir os sistemas de controle de acesso, que aí eu vou chamar um sistema de controle mais de pessoas, para a utilização de câmeras do terminal. Então eu consigo ver onde estão os colaboradores dentro das áreas, eu consigo ver se algum colaborador está numa área classificada que ele não poderia estar, eu consigo identificar aí junto com o software as áreas mais ocupadas, eventuais problemas, eventuais riscos a mais que você consegue trabalhar identificando não só que existe uma pessoa lá, porque todo mundo pode falar, mas isso aí eu consigo ver pelo CFTV, mas eu consigo identificar quem é essa pessoa que está lá. Então, hoje existe ela deveria estar lá, né? Exatamente. Existe uma integração entre diversos sistemas para um sistema de security, um sistema de segurança muito mais moderno e muito mais evoluído do que só o controle de entrada e saída do local. O que eu posso adicionar sistemas atuais de controle de acesso, eles fornecem dados. Esses dados não são utilizados. Eles são apenas cadastrais. Se você vai daqui 2 anos, um outro terminal, ele trocou o sistema, ou deu algum bug, ou fez um backup para diminuir a base para não gastar mais, e você refaz o cadastro. Tem que refazer o processo. Eu já passei ou a várias vezes por foto isso. já estava num megapixel diferente, para você fazer reconhecimento, você precisa refazer. O que nós fazemos é muito trazer a inteligência nesse dado. Ou seja, trazer esse conjunto de dados para trazer a informação. A informação, a partir do momento que você faz uma gestão de segurança eficiente com os dados de entrada e saída, com o manifesto daquela entrada e saída da carga, pessoa ou veículo, você tem aí quase que 80% de todas as informações necessárias para uma operação logística. E aí você tem a base de toda a informação operacional.
a informação operacional tendo isso muito claro, com uma entrada muito correta, né, cadastral, e já a informação, você consegue fazer uma operação melhor. E pensando em segurança, você tem um trabalho que você consegue trazer uma predição a problemas. Você entender, fazer a segmentação do seu terminal, entendendo a área de exposição ao risco, a área de fragilidade, problema. E aí você aplica tecnologias de reconhecimento, visão computacional, câmeras, rotas, GPS em relógio, que você consegue identificar rotas, modelos, tendências e padrão para você melhorar a segurança do espaço. Isso é ótimo porque você utiliza o mesmo ferramental, o mesmo parque tecnológico, né, disponível para, eu até pensando aqui alto aqui, não é só a operação, não é só o security, mas o RH, a equipe de manutenção, por exemplo, que está em campo, fazendo uma campanha de inspeção de equipamento, de busca de avaria, alguma coisa do tipo, você monitora praticamente todo o terminal, né? Então, e aí a minha próxima pergunta é, como é que é feito o processo de compra dos sistemas, né? A gente fala muito de comprar bem, e vocês começaram aqui a fala de vocês, todo mundo busca o máximo que tem tecnologia, né? Tem aqueles compradores de iPhone 16 que não vão nem usar 10% da funcionalidade do equipamento. Como é que vocês enxergam hoje, e aí pela experiência de vocês no mercado, a experiência do cliente em comprar o serviço? Como eles têm comprado e, na visão de vocês, como eles deveriam comprar o serviço? Quando você tem alguma grande empresa, ela pede um trabalho, tem uma oportunidade, geralmente já vem com algo relativamente pronto, falando, né? O Márcio pode até falar melhor sobre equipamentos, que ela já pede equipamentos com requisitos, recomendações técnicas, todo o cenário. E quando você fala em software e solução, ela fala que ela precisa de uma solução que precisa atender alguns pontos. Porém, todo mundo põe uma solução que atende melhor e tudo, e aí depois todo mundo coloca dentro dos suprimentos, e aí o preço menor, 10% a menos, é o que leva. Só que não se olha diversos aspectos onde o potencial de evolução, de redução de custo operacional, de maximização da segurança, de evolução de produtividade, né, de facilidade e uma arquitetura de dados que seja mais eficiente de toda a gestão do terminal. A arquitetura de dados que eu digo de uma forma unificada com operação e segurança. Porque, na minha visão, né, nós trabalhamos como segurança patrimonial sendo uma área fim também da empresa, porque é uma área tão importante quanto a operação. Sem segurança não existe operação. Claro. Né? Então, suprimentos, por seu padrão, tem todos os seus critérios, seus métodos, seus trabalhos técnicos, e tem que ser feito, né? Mas eu entendo que tem uma oportunidade para olhar uma ótica um pouco diferente, olhando muito mais a aplicabilidade da solução, não trazendo para uma empresa especializada em equipamentos e soluções técnicas a requisito técnico que ele precisa atender, mas sim dar a oportunidade para ele trazer e entender o negócio, entender o que o cliente precisa, para que ele forneça a melhor solução aplicável, que nem sempre é a melhor tecnologia e que seja o melhor custo-benefício para atender o objetivo. Hoje, assim, eu vejo muitas empresas comprando produtos, né? Então, várias empresas, elas vêm de fora, são internacionais, multinacionais, e pedem um produto. Esse é o produto que eu utilizo no mundo inteiro. É como você falou do iPhone. O iPhone é o produto, só que as pessoas não buscam a solução. O Brasil tem diversas peculiaridades, alguns controles muito mais rígidos do que outros países. Então, assim, nem sempre o melhor produto é adequado a todas as situações. Então, hoje não existe um produto controle de acesso que atenda a todos os terminais. Então, existiram muitas empresas na questão do ISPS Code que venderam para diversos terminais produtos que faziam o cara crachar, mas esqueceram que o terminal estava atrás de uma solução. Então, eu posso utilizar esse produto para controlar diversas coisas, como você falou, meio ambiente,
saúde e segurança do trabalhador, então eu consigo pegar alguns produtos que nem sempre são os melhores na visão da multinacional, mas são produtos mais adequados para a necessidade que eles têm. Então, hoje eu vejo uma migração, gostaria que ela existisse mais, de compra de soluções. Então as pessoas buscam soluções e não um produto mesmo só para controlar a entrada e a saída. Vocês acham que esse gap, né, entre comprar uma solução e comprar um produto tem alguma correlação com a falta de conhecimento específico do comprador? Eu digo assim, o comprador, quero comprar o iPhone 16, né? Eu vou comprar o que é de melhor no mercado, mas sem ter a adequação para o que ele realmente precisa, né? Existe essa dificuldade ainda no mercado. Eu entendo que uma contratação pública é pior ainda, né? Porque ela literalmente engessa ali naqueles parâmetros e qualquer ganho que você venha a oferecer para o comprador, isso está fora de análise ali da comissão que está tocando o processo de contratação. Eu pergunto essas coisas porque, com certeza, quem está assistindo a gente passa por essa situação, né, de querer comprar uma coisa. Eu já passei por isso, né? Quando eu estava como presidente de São Sebastião, eu fui comprar um sistema de controle. Isso porque eu visitei, acho que 10 portos em 12 dias, numa viagem para levantar requisitos de tecnologia. Isso bem lá atrás, foi em 2012. E eu vi do canhão para matar a barata a bomba atômica para matar a mesma barata, né? E nós fizemos um processo de contratação pública. Resumindo, não consegui comprar o que eu queria, né? O que eu queria era mais barato e não consegui comprar porque a gente fez todos os requisitos e o processo licitatório tem a sua vida, né? Como que a gente consegue criar parâmetros para os compradores para fazer uma melhor compra? Primeiro é entender o processo da empresa, sua cadeia de valor. E suprimentos é mais uma área de apoio, como a área de suporte à TI, a área administrativa, jurídica, todas elas suportam a cadeia de valor, a área fim. E suprimentos não deixa de ser uma área de apoio também para fazer aí toda a gestão de suprimentos e compras. Suprimentos tem que descer lá no chão de fábrica e entender o seu cliente. O cliente interno é a cadeia de valor, aonde quem está comprando e por que está comprando. Ou seja, ele entendendo melhor isso, aplicando as suas técnicas, que aí ele tem a sua zona de talento, ele vai conseguir fazer a melhor solução. E quanto menos for especialista a empresa no meio corporativo, daquilo que se está comprando, como um terminal portuário, não é especialista em equipamento de segurança. Não é a área fim dela. Então, traz uma necessidade e um objetivo e uma direção. E empresas vão trazer uma solução, vão entender, vão desenhar e vão propor soluções que sejam no melhor custo-benefício para justamente conseguir sair vencedora de um processo de concorrência, né? Entre os proponentes. Então, as empresas deixando de trazer uma RFP para você apenas taxar um preço e você ficar equalizando, trazendo leilão em inglês, holandês, como tem aí diversas outras empresas que fazem, você começa a trabalhar escolhendo a melhor solução onde você tem o melhor TCO. Né? Você tem aí a gestão do custo total de operação. Quanto custa aquela operação com aquela tecnologia, aquela última tecnologia que eu vou usar 60%? Ou essa tecnologia menor que daqui 5 anos vai estar defasada, porém em 5 anos eu vou ter um payback em 6 meses e eu vou conseguir usufruir todo esse processo. No fim, trazer uma opinião de fora, especialista no assunto para apoiar a equipe de aquisição, é um bom caminho. É usar a inteligência de mercado, que era afim daquilo que você busca, a seu favor para você desenhar a melhor solução. Na Modal GR, tudo que eu compro que não é a minha área afim, eu proponho a solução para o meu parceiro. Fornecedor. E com isso eu não falo nem papel higiênico, eu compro papel higiênico que é neve.
qualquer outra marca. Eu compro uma solução que faz uma gestão de higiene do banheiro. E as pessoas trazem, olha, isso. Tem gente que traz um monte de solução muito boa e começa. E é por isso que a gente sempre começa a evoluir pensando nisso em todas as áreas. Então, todas as áreas trabalhando dessa forma, a gente começa a evoluir muito maior do que o mercado hoje, pelo seu padrão. Bom, comprar não é fácil, né? A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais Porto e Negócios. Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo bloco do Porto Negócios dessa noite. Hoje eu estou com Danilo Abondanza, CEO da Modal GR, e Márcio Azevedo, CEO da Texcan. E o nosso tema de hoje é segurança portuária. Senhores, primeiro bloco a gente abordou bastante a importância, né, da tecnologia, seja o hardware, seja o software, na administração da segurança portuária e, obviamente, como isso pode ser utilizado por outras áreas do terminal, como a área de operações, de RH. E terminamos o bloco falando sobre a questão de aquisição, né? De como comprar bem essas soluções. Hoje, com a modernização dos portos, né? E com a quantidade de investimento que a gente vem acompanhando no setor portuário, existe outras soluções que não seja só a aquisição do hardware ou a aquisição do software, mas pensar no consumo do produto como um serviço, né? Vamos pensar aqui no scanner, né? Que o Márcio tem uma boa parte do mercado de scanner. Existem soluções de locação do equipamento ao invés da aquisição, pensando em o terminal não quer fazer o investimento completo nessa tecnologia, quer testar a tecnologia. Como é que funciona isso para o nosso espectador entender? Então, existem diversas soluções. Você pode ter uma solução de uma turnkey, né? Então, equipamento, manutenção e operação. O terminal paga um valor fixo por mês para ter o scanner disponível para escanear. A mesma coisa pode acontecer também para o controle de acesso. Nós temos alguns cases de o cliente paga um valor fixo por mês e a gente instala tudo e, se necessário for, modernizamos o parque do cliente ao longo do contrato de locação. Existem, no caso do scanner, existem algumas outras soluções de pay-per-use, então ele vai pagando de acordo com a utilização dele. Então, alguns terminais que têm variação de safra trabalham muito com esse modelo, porque quando está baixa a movimentação, paga menos, quando a movimentação sobe, o income do terminal, né, o resultado sobe também, ele paga mais. Então, assim, são diversos modelos que podem ser oferecidos. E o grande ponto que a gente estava falando de compra, né, no outro bloco, é envolver as outras áreas. Hoje o sistema de segurança ele não é só da segurança patrimonial. Hoje você envolve diversas outras áreas que podem dar muitas informações interessantes e necessidades também que podem balizar um processo de compra. Então não é simplesmente security quer comprar, segurança patrimonial quer comprar um controle de acesso de crachá. Tudo bem, mas o que a operação precisa, o que meio ambiente precisa para a gente ter um sistema de controle de acesso, um sistema de segurança que envolva todas as áreas do terminal. Você puxou aqui uma questão importante, a questão do meio ambiente, né? No sistema de câmera e obviamente quando você treina o software para identificar essas imagens, você consegue entender desvios do que está acontecendo no terminal. Bom, sei lá, uma mancha de óleo, algum caminhão está derramando algum fluido no terminal, aquilo soa um alerta no sistema e, obviamente, a equipe de meio ambiente pode ali atuar diretamente, né? A gente sabe que alguns terminais têm uma equipe de prontidão, né, para manter seus planos de emergência individual, ou seja na água, né, seja em solo. Vocês têm soluções casos, né, concretos de que as soluções de vocês atuaram além do security estrito sensu? Sim. Hoje, diversos sistemas de CFTV eles têm a identificação de óleo na água.
né? Então isso pode ser implementado. Então alguns terminais já têm câmeras na lança do portainer do outro lado para ver se existe uma mancha de óleo na água. Isso já foi detectado, assim como óleo ou outras coisas que podem chegar ou derramarem do navio ou serem colocadas no navio. Assim como a gente já pegou outros casos de segurança. Caminhão vazando água, e aí você vai olhar, pô, é óleo. Quando vai ver, é o caminhão que tem uma caixinha d'água embaixo para roubar um pouquinho de carga. Então ele pesa cheio com aquela caixinha d'água, tira a água e aí vai pesar vazio. Ou seja, ele descarregou produto. Só que na verdade o que ele descarregou foi um pedaço de água dentro do terminal. Então existem alguns casos do sistema alertar isso automaticamente e mostrar para o pessoal da segurança ou do meio ambiente que existe um problema ali, alguma coisa fora do padrão. Né? A criminalidade ela é criativa, né? Eu já vi caso de misturar areia com açúcar, né? O sorgo contaminando soja já é padrão. Agora, essa do caminhão lastreado com água para pesar menos, para mim é novidade. Se você passar ali na perimetral, agora menos, né? Mas tinha uma época que não sei se as pessoas repararam, mas a perimetral ali no meio dos terminais de açúcar, ela estava sempre molhada. Mesmo quando estava seco o dia, a perimetral estava molhada. Aí, pô, por onde que passa tanto? E aí foi identificado uma grande organização que tinham diversos caminhões com lastro de água para subtrair aí 1, 2 toneladas de açúcar ou de grãos em cada viagem. Como dizia minha mãe, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Seguindo, olhando, falamos da questão da operação, né, do meio ambiente, como é que vocês enxergam que as tecnologias de hardware e software, especificamente na questão de segurança, podem evoluir para a produtividade do terminal, né? A gente olhou a questão de não ter uma pessoa no lugar errado na hora errada, a questão ambiental, uma localização de uma mancha de óleo, mas como é que a gente pode elevar os níveis de produtividade operacional de um terminal usando os mesmos sistemas? Pensa o seguinte, a partir do momento que um caminhão entra num terminal, quem que controla aquilo? Segurança para entender que aquela placa, carreta, cavalo e motorista, onde está. Operações, ter um manifesto, um objetivo daquele caminhão entrando onde que ele está. O terceiro, a parte ambiental, para justamente aquele caminhão que entra, qual que é a rota que ele faz e qual que é o cálculo de emissão de carbono que ele vai ter dentro do terminal. Né? São 3 básicos principais. Quando você faz esse processo, naturalmente cada um olha a sua ótica diferente. O que você precisa ter nesse ponto, né, que a tecnologia pode favorecer? Uma arquitetura de dados eficiente, onde os processos eles são distintos, porém com dados iguais, numa mesma arquitetura. Tudo que entra dentro do terminal, você tem que ter total controle. Como o Márcio coloca, do lastro da água para ter roubo, né, de carga, né, furto de carga. Um exemplo, você tendo todo esse controle, você consegue ter 90% do processo, os dados já existentes. Você tem quase 100% dos dados existentes para você operar. Tendo todos esses dados existentes para operar, com áreas distintas, você consegue trabalhar com o mesmo processo, com o mesmo dado, só que para uma ótica diferente para cada um. E tendo o controle de segurança do espaço, naturalmente você vai saber onde que o caminhão está, aonde que a carga está, onde que a pessoa está. Na logística, você precisa receber, armazenar e entregar, sabendo onde que está cada um dos passos, tem no tracking do processo. Esse é o principal. Logicamente tem seus itens de plano de carga, outros aspectos que não entram em questão de segurança. Mas você vai ter boa parte já montada. Ou você seja, consegue medir os processos. Você consegue medir todos eles. Você consegue entender todos eles, até capacidade de trânsito do terminal. Uma segurança patrimonial, ele consegue fazer a medição de segurança de trajeto.
entendendo que aquele trajeto não é eficiente e recomendando novos trajetos. A área de sustentabilidade, entendendo que o trajeto que é feito ele é muito grande e longo e o tempo do caminhão parado com o caminhão ligado a diesel emite muito mais uma combustão do que um portainer elétrico que está sendo trocado, por exemplo. E não gera um investimento, o portainer não elétrico, né? Você tem um portainer elétrico, gera investimento. A combustão dentro do seu terminal de um veículo terceiro próprio, né? De um TT, enfim, gera muita combustão que você pode olhar. Ou seja, às vezes a gente olha grandes investimentos, grandes pontos, mas de uma forma separada. A partir do momento que a gente olha em conjunto, a gente tem uma oportunidade gigante de melhoria dentro dos processos internos, que não necessariamente a gente precisa fazer evoluções, equipamentos, modelos, é mudar a forma do processo. No passado, eu até coloquei em discussão o tema de você ter um espaço único de gestão de um terminal. Isso também se aplicaria, por exemplo, a um complexo portuário, em que na mesma sala você tivesse a equipe de operações, de segurança, de meio ambiente, porque você tem aí, obviamente, a operação, ela tem a interface direta com a gestão do meio, e compartilhar as ferramentas, né, e as aplicações de um sistema dessa natureza. Vocês, no trabalho de vocês, já identificaram algum terminal que já mudou essa chavezinha e colocou no mesmo ambiente o security e as operações? Porque a tendência sempre os supervisores de segurança quer ter a caixa fechada lá, a sala fechada, só com ele e o time dele, né? Segregando da operação, né? Tem essa... Eu vejo isso separado, sempre separado. Eu sou muito a favor de ter um centro de controle operacional unificado e um centro de controle de inteligência unificado. O centro de controle de inteligência, ele olha a carga ao cliente. Todo o processo do cliente. É a inteligência do negócio. Por que aquele terminal existe? Ponta a ponta do cliente, jornada do cliente completa. E quem que trabalha dentro da jornada do cliente de forma estratégica? Comercial, operações e algumas áreas de apoio que fazem o processo com o cliente, a experiência do cliente, dos atores principais. E aí você tem o centro de controle operacional, que é você trazer redução de custo, maximizar a eficiência e diminuir a exposição ao risco. A partir do momento que você é um terminal ou 10 terminais, ou são 10 terminais, você consegue, por meio da tecnologia, equipamentos e solução de software, unificar isso numa única área, trazendo uma redução de custo e uma gestão unificada. Mas deixa eu tentar entender aqui. Você menciona que eu separo a inteligência de operação. Não. Na verdade, o operacional não é operações. O operacional é quando você faz o ongoing do processo. Sim. Então você tem a inteligência que você olha o cliente. De todo mundo no mesmo ambiente. Todo mundo estratégico dentro do cliente. Ali você vai ter tudo que foi feito, o que está sendo feito e a predição ou uma visão futura baseada numa machine learning, inteligência artificial. No caso do container, né, a vida do terminal está em atender o cliente, né? E a gente vê muito que, seja um terminal portuário, seja um terminal retrofandegado, você vê muito a operação, um bom terminal que faz essa gestão, a operação está junto com o comercial, né, para entender o que é a diferença do que é o importante e do que é o urgente. Vocês entendem que essa mesma linha de raciocínio para a segurança e operação também se aplica? A área mais inteligente de um terminal é operações, na minha visão. Né? Todas as outras áreas trabalham para atender melhor a operação. E uma área acima de operações é o que está no front com o cliente, que é o comercial. Comercial que traz a oferta daquela solução e por que tem que ser oferecido aquele serviço, por que tem que ser escolhido. Diante disso, a inteligência está ali. E aí, quando eu falo centro de controle operacional é a base operacional. É você diminuir a exposição ao risco de pessoas, unificando os seus controles. E com isso você tem gestão remota, você tem tecnologia, você tem equipamentos, automação, processos. E aí, com isso, você tem uma arquitetura de dados, aí falando em software, você tem uma arquitetura de dados mais eficiente, que consegue fazer uma gestão desses dados trazendo conhecimento. Predição, melhoria de sustentabilidade com redução de consumo de carbono, entre outros aspectos de segurança.
Enfim, você tem diversos aspectos desse ponto, né? Segurança e operações é algo que trabalha-se muito em conjunto. Pegando a linha que você havia comentado antes, Tarso, um bom local, não é porto, mas assim, um local onde existe uma integração muito grande entre operações, segurança, meio ambiente, são os aeroportos. Então você pega um CCO de um aeroporto, você tem todas as pessoas sentadas ali, desde o combate a incêndio até a pessoa de segurança, a pessoa de limpeza, de manutenção. Então, assim, os aeroportos são um bom exemplo de como juntar todas as áreas. Um CCO dos aeroportos, não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar o Guarulhos ou o Galeão, que são os dois que eu conheço ali mais a fundo, eles têm todas as áreas ali. Então, aconteceu um problema, você já aciona tudo. Então, você já sabe o inspetor de segurança, você já sabe o corpo de bombeiros, você já sabe a pessoa de assistência médica. Então, todos estão dentro da mesma sala. Eu já vi aqui no Brasil alguns terminais que estão indo na mesma linha, porém, eu sempre vejo a questão da segurança ainda separada. Ela até tem uma pessoa dentro do CCO, porém, ela tem uma sala separada olhando alguma coisa que é só da segurança. E como o Danilo disse, hoje a parte mais importante do terminal é a operação. O resto é área de apoio para a operação. Afinal de contas, o terminal está ali para movimentar a carga. Então, algumas vezes eu vejo que existe uma inversão do papel. Tem áreas que falam, não, minha área é mais importante que operações, mas na verdade, operação está ali e operação é o que gira o negócio do terminal, né? Eu concordo com essa observação. Aí é o problema do trabalhar de forma colaborativa, né? Mas isso aí já sofre um pouco a natureza humana, né? Sim. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais Porto e Negócios. Boa noite, sejam bem-vindos ao terceiro e último bloco do Porto Negócios dessa noite. Ficamos agora com o Momento Arbitra com Angelino Caputo. Momento Arbitra. Olá, pessoal. Agora em 2024, a Arbitra está completando 35 anos de uma história marcada por muitos desafios e conquistas. A própria criação da Arbitra aconteceu para enfrentar um problema no Porto de Santos. No final dos anos 80, o comércio exterior tinha dado um salto enorme com o novo uso de contêineres no transporte marítimo das cargas. Esse grande fluxo acabou gerando um gargalo logístico no descarregamento e na armazenagem dos contêineres no porto. E foi a Arbitra que resolveu esse problema ao desenvolver o sistema tecnológico conhecido como DTE, que até hoje ajuda a agilizar o trânsito aduaneiro das cargas no porto. Desde então, outros sistemas foram sendo desenvolvidos e atualmente são 12, todos contribuindo para facilitar a vida da comunidade portuária santista. Por conta dessa tradição em criar soluções tecnológicas, a Arbitra acabou assumindo o papel de entidade fomentadora da inovação no setor. Mas, para além dessa vocação tecnológica, nós da Arbitra também atuamos, em nome das nossas associadas, no aprimoramento dos marcos regulatórios e demais normativos do setor. Essa frente se dá junto aos vários órgãos e esferas do governo, do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. Outra questão é, como o alfandegamento é o ponto comum entre essas empresas, nós também trabalhamos nas questões ligadas ao despacho aduaneiro e à liberação das cargas, o que nos diferencia em relação às demais entidades do setor. Assim, em nome das associadas, mantemos firme relacionamento com a Receita Federal, Mapa Vigiagro, Anvisa, IBAMA, autoridades portuárias e alfândegas locais. Também fomos os pioneiros no setor a apoiar os compromissos do Brasil como signatário do Acordo de Facilitação do Comércio Mundial, o AFC, e
a construção do Portal Único do Comércio Exterior. Participamos das comissões de facilitação do comércio no Porto de Santos e no âmbito nacional e concentramos a representação da classe de empresários de instalações portuárias nos CAPs, garantindo o acompanhamento dos projetos e ações em cada um dos portos públicos brasileiros. Por fim, a representatividade da Abitra se dá, sobretudo, na participação efetiva dos representantes de cada associada em nossos grupos de trabalho. Nesses fóruns são discutidos os desafios enfrentados nos pátios, contribuindo para formatar as ações institucionais que são decididas pelo nosso Conselho de Administração e nas Assembleias Gerais da entidade. Deu para perceber o alcance da nossa associação? É ele que justifica o prestígio que a nossa entidade possui junto à comunidade portuária e de comércio exterior no Brasil. Parabéns, Abitra, pelos 35 anos de vida e que venham outros 35 anos. Momento Abitra. Obrigado, Caputo. Voltamos direto do estúdio com Danilo Abondanza, CEO da Modal GR, e Márcio Azevedo, CEO da Texcam. Hoje o tema é segurança portuária e eu começo depois da reflexão do primeiro e do segundo bloco, né? Fica patente aqui uma pergunta. Como a gente enxerga, como é que a gente desenvolve, olhando para os sistemas de segurança, uma visão multidisciplinar, ou seja, uma visão que atenda não só a área de segurança, mas que de fato a área de operações, a área de meio ambiente, de recursos humanos, beba dessa solução. Ou seja, como é que a gente provoca os terminais a comprarem soluções de forma integrada? Como eu coloquei no último, né, eu e o Márcio, né, viemos falando várias vezes, o controle de acesso, né, numa solução de segurança, ela controla o acesso de entrada e saída da onde você quiser ou controlar. E eu faço um desafio para as pessoas que estão nos assistindo. Dentro do seu terminal, do seu recinto, você trabalha numa segurança patrimonial, você consegue saber em tempo real, dentro do seu software, quantas pessoas hoje tem no terminal, ou quantas pessoas estão num cofre, quantas pessoas estão numa área alfandegada? Essa resposta, 99,9% não tem de imediato, não tem numa solução, e ele demora 15 a 20 minutos para buscar esse dado. Esse dado, ele é o básico inicial de qualquer gestão de segurança. Tendo essa gestão de segurança eficiente, mediante aquilo que se quer controlar, o acesso, né, e o meio de você controlar é o acesso a isso, né, não seria o controle de acesso, você consegue fazer uma melhor gestão. E aí, o Márcio pode falar melhor sobre como que a gente consegue fazer essa gestão, o software embarcado com o hardware. Né? Que o hardware, você tem diversos hardwares que você consegue fazer essa gestão desse processo e o software consumindo esse dado, trazendo informação, gerando conhecimento. Junto com o ISPS Code existiu a colocação de muitos sistemas de OCR para identificação da placa do caminhão que vai entrar no terminal. Legal, a gente sabe que aquele caminhão entrou, sabe que aquele caminhão é daquele motorista. Mas onde aquele caminhão está dentro do terminal? Essa é a grande pergunta. Isso auxilia demais a operação. Então existem clientes aí, existem terminais que estão com sistemas para saber onde os caminhões estão dentro do terminal, o que eles estão fazendo, se eles estão parados, se eles estão andando, se eles estão pegando carga. Isso tudo também entra na parte de controle de acesso, no sistema de controle de acesso. Porém, dando mais informações para a parte de operação. Onde estão as suas máquinas, o que as máquinas estão fazendo. Eu tenho certeza que todo terminal que movimenta container já teve o problema do operador passeando com a stacker com um container carregado por dentro do terminal. Não tem nada que destrói mais uma rede stacker do que você ficar andando com o container pendurado. Então, assim, isso hoje a gente consegue dar várias informações dentro do sistema de controle, não controle de acesso, de controle, de onde estão essas máquinas, onde estão esses caminhões, ou até mesmo onde estão os colaboradores, indo na parte trabalhista. Se tem um colaborador que não pode estar numa área classificada, o que ele está fazendo lá dentro? Depois ele pode exigir
uma periculosidade, uma insalubridade, porque ele está numa área classificada que ele não poderia estar. Então, aí de novo, a gente entra com identificação facial por câmeras, nós entramos com a questão do GPS nos caminhões e nas máquinas, entramos com não só o GPS, mas sistemas de identificação, de aceleração, curvas... Ciclo de funcionamento do equipamento. Exatamente. Curvas muito fortes, então você consegue identificar e pontuar motorista, pontuar o operador, ver se você tem alguma área do terminal onde os caminhões ficam parados. A gente teve um caso de uma grande montadora aí, que alguns caminhões eles entravam para entregar peça. E aí eles descobriram que atrás de um armazém não tinha câmera. Então o que acontecia? O caminhão se registrava na portaria às 8 da manhã, ia para trás do armazém, ficava lá esperando 3, 4, 5 horas e depois ia descarregar a peça. Para quê? Porque aí ele cobrava estadia, porque a montadora não estava descarregando o caminhão rápido. Então a montadora fez o quê? Colocou um sistema interno de GPS para identificar onde estavam todos os caminhões que entravam. Com isso eles reduziram o custo de estadia em 80%. Então assim, você vai desde do controle das pessoas, controle e utilização das máquinas, consumo de carbono, poluição, até diminuição no custo de pagamento de estadia. O que eu fecho isso é, se o terminal, seu recinto tem um controle de acesso, você não tem uma gestão de segurança informatizada, inteligente tecnologicamente. Você tem um sistema de dados e cadastros. E você tem pessoas trabalhando com o sistema de dados. Uma solução de segurança, ela passa por 10% você ter isso de forma eficiente. E outros 90% é a gestão inteligente de o que você vai controlar e de que forma. Não apenas atendendo legislação, como é o grande objetivo do que se colocam sistemas de controle de acesso para você informar a receita no API Recintos. Mas você ter um padrão de comportamento para você trazer a segurança. E por último ponto, num pátio regulador, por exemplo, que você tem uma linha de serviços, você tem várias lojas. Quanto mais você controla as pessoas, mais você tem dados das pessoas, mais você consegue potencializar o poder de consumo delas. Um exemplo, onde você não tem um terminal, mas você tem numa área onde você tem uma venda. No aeroporto é a mesma coisa. Né? Não tem muitas lojas. Você tem uma área de check-in, uma área de embarque, onde você tem, essas pessoas. Quanto mais você controla, mais você tem um padrão de comportamento. Nível social, tempo de parada, padrão de consumo, padrão de período. É o Big Brother do seu cliente, né? Com certeza. Quanto mais dados você tem, e o diferencial é, quanto mais dados você tem o que você faz com esse dado é o que traz você sendo diferente e evoluindo o seu negócio. Bom, solução tem, tecnologia tem, é só agora a equipe de segurança se unir com a equipe de operações e fazer boas aquisições aí para esse tema que é tão importante que a gente trouxe hoje aqui para o Porto Negócios. Senhores, vou deixar palavras finais para vocês, mas assim, nosso tempo acabou aqui e agradeço demais a vocês terem aceito o meu convite para vir aqui no Porto Negócios. Obrigado mais uma vez, Tércio, pelo convite. É um prazer estar aqui e falar sobre um assunto que também eu tenho total interesse, que é de segurança. É isso aí. Obrigado, Tércio. Muito obrigado novamente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Legal, obrigado, Márcio, Danilo. E a gente fica por aqui. Agradeço a audiência e até a próxima semana, nesse mesmo horário aqui no Porto Negócios. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.